Bom dia para todos. Quero agradecer a presença aí de todo mundo. Hoje nós vamos falar de restauração de dados de Office 365 e Google Workspace, certo? No nosso último encontro da semana passada, a gente mostrou ali um passo a passo de como é que a gente faz a configuração para fazer o backup do Office 365, caixas de e-mail do Office 365, OneDrive, SharePoint, certo? Ah, Até mesmo Teams, né? E no Google Workspace a gente mostrou também como é que a gente faz backup de caixas de e-mail do, do Gmail, certo? Também fizemos backup do Google Drive e também de pastas compartilhadas ali do Google Workspace, certo? Então hoje a gente vai fazer um processo de restauração. Então a gente vai mostrar como é que é o processo de restauração aí, tanto do backup do Office 365, tanto do Google Workspace, tá ok? Ahn, Antes da gente começar, eu queria perguntar se está todo mundo me vendo, me escutando bem. Tá tudo certo aí o áudio? Podem Tudo me... Tudo certinho, perfeito. áudio e vídeo. Excelente, pessoal. Então eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Assim que vocês visualizarem a minha tela, vocês me digam se vocês já estão vendo, por favor. Vendo perfeitamente. Excelente. Sim, tá perfeito. Certo, vamos lá então. Bom, pessoal, como de costume, a gente acessa uma conta, o painel da Acronis, né? Então eu vou entrar com uma conta de revenda, né? Lembrando que esse conteúdo que a gente entrega aqui é um conteúdo voltado para revendas, mas também se algum usuário final estiver assistindo, vocês também vão conseguir fazer a configuração que vocês precisam, que é a restauração do Office 365 do Google Workspace, certo? Vamos logar aqui com o usuário de revenda. A única coisa que mudaria aqui para uma revenda e para um usuário final é que no usuário final, na hora que você entra no portal, você já cai dentro do seu portal. No usuário de revenda, você cai dentro da lista aqui dos clientes que as revendas têm e você tem que selecionar o cliente que você quer trabalhar. No caso aqui, a gente vai continuar com esse cliente aqui, cliente teste, que é o cliente que a gente está fazendo as configurações aqui dos nossos encontros, tá? Então eu vou entrar aqui no painel de proteção desse cliente, certo? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é validar aquilo que a gente fez na semana passada, né? Vamos ver se os backups rodaram, se está tudo rodando perfeitamente. Então, vamos começar pelo Office 365, certo? Eu venho aqui em dispositivos, Microsoft 365. Se eu clicar aqui em usuário, em todos os usuários, eu já vejo aqui que os backups de todos os usuários aconteceram. O último backup foi no dia 24. Né? Como eu tinha feito no plano de proteção aqui, os backups eles estão acontecendo uma vez por mês. Uma vez por dia, perdão. Tá? Então ele rodou aqui, certo? Os backups. E deixa eu ver aqui a coleção de sites. Também temos backup aqui que rodaram também do SharePoint, certo? Deixa eu ver se nós temos algum backup de grupos aqui, a gente também fez, também rodamos, tá tudo verdinho ali. Vamos validar isso também no Google Workspace aqui, certo? Usuários, todos os usuários, nós temos também um backup que foi esse aqui, já foi feito hoje, né? No dia 25 temos tanto o backup feito do Gmail quanto do Google Drive também feito, né? Pasta compartilhada a gente não tem nessa conta de Google Workspace, mas estaria aqui, né, se tivesse alguma pasta compartilhada, unidade compartilhada no caso, tá? Então vamos começar pelo Office 365, tá, pessoal? A primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é um backup de uma caixa de e-mail convencional. Tá? Então eu vou selecionar um usuário aqui, vou selecionar o meu usuário mesmo, até porque eu vou abrir a minha caixa de e-mail aqui, nós vamos ter informações aqui que possam ser pessoais, mas como é minha mesmo, não tem problema, tá? Venho aqui em backup, certo? E eu vou selecionar aqui, perdão, não é backup, eu venho aqui em recuperação. E aqui eu tenho todos os pontos de backup que foram feitos até agora.
tá? Reparem que eu vou ter pontos de backup de caixas de conteúdo de caixas de correio e tenho pontos de recuperação também de conteúdo de OneDrive, tá? Então eu vou selecionar nesse primeiro momento caixas de correio, tá? Então quando eu clico aqui, vou pegar aqui o backup mais recente, tá? Para a gente fazer essa demonstração em cima desse mais recente, vou clicar aqui em recuperar e quando eu clico em recuperar eu tenho três opções, tá? Eu posso recuperar uma caixa de correio inteira, certo? Ou seja, por algum motivo eu perdi toda essa caixa de correio e eu quero recuperar essa caixa de correio, tá? Acontece muito das pessoas fazerem backup de um funcionário que está saindo da empresa e restaurar toda a caixa de correio desse funcionário numa conta que vocês deixam ali só para armazenar esses dados, tá? Então, por exemplo, eu poderia vir aqui clicar em toda a caixa de correio e recuperar toda a caixa do correio do Felipe na conta do Fausto, por exemplo, tá? Então, se eu clicasse aqui em recuperação, ele ia fazer essa recuperação de toda a minha caixa de correio numa outra conta. Então, você consegue migrar os dados de uma conta para uma outra conta, tá? Bem tranquilo. E eu também tenho aqui a opção de recuperar mensagens específicas. Isso aqui a gente chama de backup de restauração granular, né? Ou seja, eu quero restaurar uma pasta específica, eu quero restaurar um e-mail específico, tá? Então eu poderia vir aqui clicar em e-mail, ele vai abrir aqui como se a gente estivesse no Outlook, né? Então as pastas que a gente tem dentro do Outlook ali e os e-mails, tá? Então, por exemplo, eu poderia aqui recuperar esse e-mail específico aqui, tá? Um e-mail específico. E quando eu clico no e-mail que eu quero recuperar, eu tenho três opções. Eu posso mostrar o conteúdo desse e-mail, tá? Isso aqui no caso é uma propaganda, né? Eu posso enviar como e-mail, ou seja, eu quero pegar esse e-mail e enviar para alguma pessoa, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, fausto@backupja.com.br, né? E vou colocar uma mensagem aqui, teste de recuperação, e vou enviar. Então esse e-mail vai chegar lá para o Fausto, na caixa de e-mail do Fausto, tá? Eu consigo também recuperar esse e-mail, tá? Então eu posso recuperar para minha conta, que é a conta do Felipe mesmo, ou eu posso recuperar para uma outra conta, certo? E eu posso dizer aqui qual que é a pasta, qual que é o caminho que eu quero recuperar, tá? Eu posso ser para o local original, que ele vai manter dentro da caixa a caixa principal ali do caixa de entrada, né? Ou eu posso selecionar uma pasta específica e aí no caso, como eu selecionei a conta do Fausto, ele vai mostrar todas as pastas que tem dentro da conta do Fausto. E eu poderia vir aqui e dizer o seguinte: Fausto, eu vou recuperar esse e-mail aqui pro rascunho ali do Fausto, tá? E vou iniciar a recuperação. Ele pergunta se eu quero substituir item, mas isso só vai substituir se tiver um e-mail igual ali, né? Então eu vou colocar aqui não substituir os itens existentes e vou também dar um iniciar aqui, certo? E também eu tenho a opção aqui de recuperar esse e-mail para um arquivo PST, tá? Então ele vai pegar esse e-mail e vai compactar ele dentro de um arquivinho PST, que é um arquivinho que é o padrão ali do Outlook, né? Se eu não me engano, tá? Então você vai clicar aqui, você vai precisar digitar uma senha para esse arquivo PST. Eu vou colocar aqui teste 123, teste 123 e vou dar um feito aqui. Opa, não quero que aconteça isso. O que ele vai fazer? Ele vai me mandar um e-mail para a conta que eu estou acessando. No caso, eu estou acessando a minha conta do portal, certo? Da Acronis. Então ele vai enviar para o meu e-mail, que está vinculado a conta que eu estou acessando aqui no portal da Acronis, um link para mim fazer o download desse arquivo PST, tá? Fausto, você já restaurou na sua caixa aí? Recebeu o e-mail? Já recebi sim, já tá aqui. Quer mostrar pra gente, cara? Compartilha a sua tela aí e Mostro. mostra pra gente aqui, por gentileza. Um pouquinho que meu Teams resolveu me trollar aqui, pessoal.
Aqui. Compartilhando. Tá aqui o e-mail. O e-mail. Esse aí é o que foi enviado para você como um e-mail, né? Já Essa, tá a isso, essa mensagem foi que eu enviada coloquei lá em como cima, que é o e-mail. teste de recuperação. E olha na pasta E rascunhos que aqui o também rascunho. já tá lá recuperando dentro da pasta, tá? Aqui, ó. Show de bola, tá? E o arquivo, o link do PST, ele vai chegar no meu e-mail. Assim que chegar aqui, eu vou mostrar para vocês. Ainda não mostrou. Obrigado, Fausto. Pode deixar que eu compartilho a tela aqui agora. Assim que chegar o e-mail aqui do PST, eu mostro aqui o arquivo, tá? Então aqui seria um restore granular. Eu posso selecionar uma ou mais mensagens aqui que eu gostaria de estar fazendo a restauração, tá? Eu posso selecionar também aqui, pessoal, uma caixa inteira, tá? Então se você marcar esse íconezinho aqui dentro do no portal aqui, você consegue selecionar uma caixa inteira. Então eu poderia restaurar, por exemplo, toda a minha caixa de entrada, certo? Ele vai... Um detalhe importante também, tá, pessoal? Se eu tivesse uma outra conta do Office 365, tá? Uma outra organização, eu poderia restaurar esses dados também para uma outra organização. Como aqui no meu portal eu só tenho uma conta do Office 365 vinculada, ele só me mostra os usuários que eu tenho nessa conta. Mas se eu tivesse duas contas do Office 365 vinculado aqui, ele ia me permitir uma opção aqui em cima onde eu poderia restaurar, selecionar também uma outra organização do Office 365 para fazer a restauração desses dados, tá? Então essa restauração não fica vinculado a uma única organização, tá? Então aqui eu posso também fazer uma restauração de uma caixa inteira, né? Eu posso selecionar aqui um caminho original ou até mesmo uma pasta ou personalizada e selecionar aqui para dentro de qual pasta eu gostaria de restaurar essa pasta, tá? Como é uma pasta muito grande, eu não vou fazer uma restauração aqui, tá? E eu também posso fazer uma restauração dessa pasta inteira, converter essa pasta toda em um arquivo PST, tá? Então eu vou fazer esse teste aqui, teste, e aí ele já faz o processo de criação. Esse processo de criação do PST ele demora um pouco mais, tá, pessoal? Porque envolve um pouco de processamento ali do data center do lado da Acronis, então envolve um pouco de disponibilidade de recurso. Mas assim que o PST for criado, chega no meu e-mail aqui, no e-mail da conta que vocês estão acessando o portal da Acronis, com um linkzinho só para vocês clicarem e fazer o download desse arquivo PST, tá? Vocês conseguem ver também a atividade aqui que está acontecendo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ele está nessa atividade aqui que está rodando, ele está executando. Opa, deixa eu recarregar o meu portal aqui. Ele está executando a criação do PST, certo? E aqui ele já até criou o PST, mas ainda não chegou para mim esse e-mail. Então vamos aguardar esse e-mail chegar e eu mostro para vocês, ok? Bom, pessoal, vamos voltar aqui nos backups de caixa de correio, certo? E aqui eu também posso vir pegar todo o backup desse dia aqui e restaurar ele num arquivo PST, empacotar ele no arquivo PST e pegar toda a minha caixa de e-mail e transformar no arquivo PST. A minha caixa exatamente como estava na data de ontem às 14h33, tá? É o mesmo processo ali que eu já mostrei do PST. Vocês vão clicar aqui em como arquivo PST, vai definir uma senha e ele vai fazer a restauração desses dados para dentro de um arquivo PST. Simples assim, tá, pessoal? Alguma dúvida até aqui em restauração de caixas de correio do Office 365, pessoal? Caso não tenha nenhuma dúvida, eu vou passar agora para a gente falar de restauração de OneDrive, tá? Vamos lá então, ninguém se pronunciou. Eu vou agora aqui na abinha recuperação aqui, eu vou selecionar uma pasta aqui de OneDrive, tá?
Eu poderia até também filtrar aqui, tá, pessoal? Eu quero que apareça só o que for o OneDrive aqui, ó. Então ele vai me trazer só os backups que for pertinente ao OneDrive, tá? Quando eu clico aqui em recuperar, eu consigo fazer dois processos aqui. Eu consigo restaurar toda a minha caixa do OneDrive, tá? Então eu vou selecionar aqui toda a minha caixa do OneDrive. Eu posso recuperar essa caixa do OneDrive para minha própria conta ou para uma outra conta. Lembrando que se eu tivesse mais uma organização do Office 365 vinculado aqui dentro do meu portal, eu poderia fazer a restauração dos dados para outra organização. Ele ia aparecer aqui em cima da unidade aqui que eu quero recuperar a organização para mim poder selecionar as duas, entre as duas, três ou mais organizações que vocês poderiam ter vinculado no portal. Tá? Como eu só tenho uma, ele não me traz aqui a organização, porque ele só seleciona a padrão que está ali. Tá? Então ele só me permite eu selecionar o usuário. Eu consigo selecionar o usuário. Ele me pergunta aqui se eu quero fazer restaurar as permissões de compartilhamento dos arquivos que eu tenho no meu OneDrive. Tá? Então a gente consegue manter as permissões de compartilhamento que já existem, mesmo restaurando isso num outro usuário, alguma coisa desse tipo. Tá? E eu clicando aqui em iniciar a recuperação, eu já inicio todo esse processo de recuperação. Tá? Esse processo eu não vou fazer porque é toda a minha caixa do OneDrive, é muitos arquivos, então mas clicando aqui ele já inicia o processo, tá ok? E eu consigo também fazer o restore granular do OneDrive, que eu clicando aqui em arquivos e pastas, ele vai me trazer toda a estrutura de arquivos que eu tenho dentro do meu OneDrive, tá? Vamos esperar ele carregar aqui. Certo. Então aqui eu tenho toda a estrutura de arquivos que eu tenho dentro do meu OneDrive, tá, pessoal? Então eu poderia, por exemplo, restaurar uma pasta inteira ou até mesmo um arquivo específico, tá? E aqui em arquivo eu tenho uma opção de baixar o arquivo, tá? Então eu posso, se for um arquivo menor do que 100 MB, ele vai me dar essa opção aqui, ó, baixar o arquivo. E aí eu consigo fazer o download do arquivo exatamente aqui para minha máquina, certo? Ele já baixou aqui, tá? Consigo fazer a recuperação desse arquivo. Posso recuperar para conta do Felipe mesmo ou de uma outra pessoa, certo? O caminho, se ele vai pedir recuperar no local original ou num outro caminho. E se eu colocar um caminho personalizado, ele me pergunta qual que é a pasta que eu quero, né, selecionar. Eu posso até vir aqui criar uma pasta dentro de uma outra pasta aqui por dentro mesmo da ferramenta, certo? E ele pergunta também se eu quero fazer a recuperação das permissões de compartilhamento desse arquivo, certo? Eu vou recuperar esse arquivo ali para a conta do Fausto. Vou recuperar para a raiz ali da sua conta, Fausto, só para a gente fazer esse teste, tá? E vou aqui iniciar a recuperação. Ele me pergunta se eu quero substituir o arquivo e tal, né? Isso aqui, caso tenha o mesmo arquivo com o mesmo nome lá dentro da pasta do Fausto, eu acredito que não vai ter, porque é um arquivo pessoal meu. Então eu vou prosseguir aqui. Opa, foi. E ele já vai iniciar o processo de recuperação, inclusive já foi, tá? Em alguns minutinhos lá, só sincronizar ali do OneDrive do Fausto já deve aparecer. E aqui eu consigo também ver outras versões desse arquivo. Se esse arquivo aqui eu tivesse outras versões dele aqui dentro da máquina, ele ia falar aqui, ó, você tem a versão desse arquivo do dia 10 de agosto e você tem outras versões de outros dias desse arquivo. Esse arquivo aqui é um arquivo que eu não fico mexendo sempre. Deixa eu ver se esse aqui eu tenho versões. Uma informação importante aí, Felipe, você mencionou sobre a questão de permissões, né? Que ele restaura o arquivo com as mesmas permissões devidas. Lembrando que, detalhe muito importante, pessoal, por se tratar de um backup, que ele pode ser auditado, ele também retorna um arquivo com a data original do arquivo. Ele não gera um arquivo no seu computador, no seu OneDrive, com a data de que ele está sendo restaurado, tá? Exato. É importantíssimo isso porque o backup da Acronis é um backup forense, né? Se você passar os dados recuperados pela Acronis por um processo de forense,
e fazer até um comparativo do arquivo original com o restaurado, é exatamente uma cópia idêntica do arquivo, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu tenho um arquivo aqui para mostrar que eu faço alterações frequentes. Acho que na nossa tabela de preço aqui eu posso ter alterações frequentes desse arquivo e mostrar ali como é que é essa parte. Carregando aqui, pessoal, só um minutinho. Mais uma vez, lembrando que esse portal é um portal de testes e demonstrações, tá? Ele Exato. tende a ser mais lento ali que o portal que o portal comercial de vocês. Aqui, ó, eu achei um arquivo aqui que eu tenho outras versões dele, tá? Então eu tenho aqui a versão do dia 18 de fevereiro, 19 de fevereiro, 20 de fevereiro e 21 de fevereiro, tá? Isso aqui é muito legal porque eu poderia restaurar qualquer uma dessas versões. Ou vocês também podem selecionar backups mais antigos aqui do lado esquerdo, né? Então, eu quero um backup do dia 21, do dia 20. Então eu vou selecionando exatamente o ponto de restauração que eu quero ou preciso restaurar, tá? Simples assim, tá, pessoal? Bem simples mesmo o processo de restauração também do OneDrive, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então vamos passar aqui para o backup do Teams, tá? Então aqui a gente consegue fazer também o backup do Teams, né? Então do Teams completo aqui eu tenho só equipes de metas e backup já aqui, certo? Se eu clicar aqui em recuperação, eu posso fazer a restauração de canais, né? Do canal específico, né? No caso eu só tenho um canal geral dentro desse canal do Teams, né? Conversas, arquivos, tá? Eu posso também fazer uma restauração de todo o Teams, e aí eu poderia fazer essa restauração dentro do próprio Teams aqui da Backup já, ou dentro de um outro canal do Teams, certo? Eu consigo fazer uma restauração das mensagens de e-mail, então tem algumas aqui, certo? Então tudo que a gente coloca aqui dentro, então é como se fosse restaurando um e-mail mesmo, eu consigo ver o conteúdo, enviar por e-mail, recuperar aqui o PST, que foi igual eu já mostrei ali atrás, certo? E também poderia fazer uma restauração de todo o site do Teams, tá? Então eu conseguiria fazer toda a restauração aqui de tudo, ou até mesmo de um arquivo de uma restauração granular. Deixa eu ver se tem algum arquivo aqui. Fernando, tem uma dúvida ali, Felipe. Deixa eu ver aqui. Vi nas pastas do Drive que tem um diretório com o nome Bitcoin. É possível fazer backup de wallets da criptomoeda seguindo a mesma forma? Então, Fernando, essa pasta Bitcoin é uma pasta que tem dentro do meu OneDrive, né? Eu adiciono ali algumas informações. Eu nem tenho mais Bitcoin, já vendi tudo, mas quando eu tinha, era as informações que eu tenho ali dessa pasta, tá? E eu simplesmente fiz o backup de uma pasta, tá? Então qualquer informação que tenha dentro dessa pasta vai ser backupeado, cara. Agora, sinceramente, eu preciso sobre fazer backup de wallets das criptomoedas. Eu não sei como é que funciona esse processo de wallet, cara. Eu sou bem, sinceramente, eu mexi muito pouco com o Bitcoin e não entendo muito bem desse processo, mas a gente, até onde eu sei, nós não temos nenhuma integração com nenhum wallet, nem alguma coisa para fazer backup desse tipo. Agora, se você exportar essas informações do wallet para dentro de uma pasta, a gente vai fazer o backup dessa pasta completa, tá? Não sei se respondi a sua pergunta, mas qualquer coisa, se não ficou claro, eu posso correr atrás dessa informação futuramente ali, te passar também, tá? Bom, aqui eu tenho até um arquivo aqui da Backup Já, né, dentro do site do Teams da Backup Já. Então eu poderia baixar esse arquivo, né, como eu baixei aqui para minha máquina agora, ou consigo fazer a restauração, tá, desse arquivo para dentro do próprio
Backup Já, do site da equipe Backup Já, ou selecionar um outro site, por exemplo, tá? Simples assim também, tá, pessoal? Muito simples, tá? Falando de sites do SharePoint, a gente também consegue fazer backup de sites do SharePoint. Então aqui eu tenho já um backup do site. Eu consigo fazer uma restauração do site completo, né? Então eu posso selecionar um outro site para mim fazer, tá? Inclusive a gente fez um teste em um cliente, onde um cliente criou um novo site dentro do Office 365 dele, certo? Esse site que ele criou, apareceu o nome dele aqui, ele selecionou e ele conseguiu duplicar o site do SharePoint dele, tá, pessoal? Então a gente consegue fazer esse processo aqui bem tranquilamente por dentro da ferramenta, tá? E eu consigo aqui também fazer a restauração granular de um site do SharePoint, tá? Deixa ele terminar de carregar aqui. Lembrando que isso aqui é ao vivo, tá, pessoal? Às vezes a ferramenta dá uma atrasadinha aqui, dá uma carregada aqui, mas o processo é todo ao vivo, né? Vamos lá. Então eu tenho aqui o site da equipe, tenho toda a estrutura do site, né? Eu acredito que eu não sei se eu tenho nenhum documento aqui, não tenho para mostrar para vocês, até porque a gente não usa o site do SharePoint aqui, a gente tem um outro produto que a gente utiliza, certo? Mas a gente conseguiria aqui, né, fazer backup de uma estrutura da forma que a gente quiser e recuperar para dentro do mesmo site ou um novo site do SharePoint, tá? Simples assim também, muito fácil de fazer. E aqui eu tenho a pasta de grupos, né? Deixa eu pegar um grupo aqui, por exemplo, Backup Já, onde eu tenho sites do SharePoint também dentro desse grupo, tá? Então eu poderia também fazer uma restauração de todo o site, do site completo, ou fazer uma restauração granular aqui de um arquivo e pasta específico, tá? Pessoal, Office 365, o que eu queria mostrar é isso, tá? Ficou alguma dúvida, algum recurso que vocês gostariam de ter visto que eu não mostrei, gostariam de que eu repassasse alguma coisa aqui que eu já mostrei? Caso não tenha nenhuma dúvida, eu vou passar aqui para o Google Workspace direto, tá? Tudo tranquilo, Feder. Excelente, pessoal. Então tá, então finalizamos aqui, né? Mostramos aqui como é que funciona o processo de restauração. Um detalhe importante também, tá, pessoal? Que eu, para selecionar os backups, eu selecionei direto o objeto aqui que foi backupeado e vim aqui em recuperação, tá? Mas de repente vocês podem querer recuperar um objeto que vocês não tenham mais no Office 365 de vocês, como por exemplo um backup de uma caixa de e-mail de um colaborador que já saiu, por exemplo, e vocês excluíram a conta dele do Office 365. A conta dele vai sumir daqui, mas o backup ele vai continuar. E onde que você acessa esses dados? Tá? Não só de uma caixa de e-mail, mas de um site, por exemplo, que foi excluído também. Vocês acessam aqui nessa aba armazenamento de backup, tá? E vocês vão clicar aqui, ó, backups de aplicativo em nuvem. E aqui vocês têm todos os backups, tá? Então eu vou filtrar aqui por backup do Philip, por exemplo, tá? Então aqui eu tenho o meu backup do OneDrive, eu tenho o meu backup da minha caixa de e-mail aqui, então eu vou selecionando por aqui também, tá? Então é possível você buscar ali backups de contas que já foram excluídas dentro do portal do Office 365 de vocês e também do Google, tá? Aqui eu tenho meu backup do meu Gmail, né, do meu Google Drive e assim por diante, tá, ok? Vamos lá agora para a parte de Google Workspace, tá? Então aqui eu tenho a estrutura do nosso Google Workspace, tá? É uma conta de teste que eu tenho aqui só para a gente fazer demonstração realmente, tá? Na verdade é um e-mail pessoal que eu tenho, que é uma conta paga do Google Workspace, né? Lembrando que para fazer backup de Google Workspace tem que ser uma conta paga, tá? Se o cara tiver um Gmail ali na versão gratuita, o próprio Google não permite, não libera as APIs para a gente poder fazer essa integração, tá, ok? Vamos lá, tenho aqui a conta do Philip, vou clicar aqui em recuperação, certo? E aqui eu tenho backups do Gmail e devo ter aqui também backup do Google Drive, tá? Vamos começar pelo Gmail, tá? Quando eu clico aqui em recuperar, eu tenho aqui a possibilidade de recuperar toda uma caixa de correio, certo? Eu posso recuperar essa caixa de correio para o usuário do Philip ou selecionar um outro usuário dentro da organização.
Da mesma forma que no Office 365, se eu tivesse duas organizações do Google Workspace vinculado dentro do meu portal da Acronis, ele ia me trazer um campo acima para me perguntar qual que é a organização que eu quero restaurar, tá? Como eu só tenho uma, ele não me pergunta, tá ok? Felipe, pergunta que sempre acontece, consigo restaurar arquivos do Google Workspace no Office 365? Não, a gente infelizmente não consegue, tá? Eu consigo restaurar em outra organização do Google Workspace, mas backup do Google Workspace eu só consigo restaurar em Google Workspace, e backup do Office 365 eu só consigo restaurar dentro do Office 365, tá ok? Então aqui eu faria uma restauração de toda a minha caixa, certo? Não vou prosseguir com isso aqui. E aqui eu consigo fazer uma restauração granular, tá? Então vai aparecer aqui agora toda a minha caixa de e-mail e todas as minhas pastas, tá? Da mesma forma que eu poderia aqui, por exemplo, clicar no e-mail que eu quero restaurar, consigo visualizar o conteúdo dele, certo? Propaganda aqui da Azul, né? E eu consigo restaurar esse e-mail, tá? Posso selecionar um outro usuário, uma outra organização e definir também o caminho que eu quero restaurar, tá? No caso aqui eu vou restaurar numa pasta personalizada e eu vou colocar aqui em um read. Iniciar recuperação. Ele já vai fazer o processo de recuperação. Simples assim. Reparem que aqui a gente não tem aquela opção que a gente tem no Office 365 de converter para um arquivo PST, porque isso é uma particularidade da própria Microsoft, né? O arquivinho ali PST, então por isso a gente não tem essa possibilidade aqui, tá ok? E eu poderia também fazer um backup de uma pasta inteira. Por exemplo, eu posso clicar aqui nesse recuperar pastas, aqui nesse ícone, e ele me dá a possibilidade de eu selecionar uma pasta inteira e fazer a recuperação dessa pasta inteira também. Da mesma forma, eu vou selecionar a organização que eu quero, o usuário, para dentro de qual usuário que eu quero restaurar, e se eu quero restaurar para um caminho original ou um caminho personalizado. Por ser uma pasta inteira, eu não vou fazer esse processo aqui com vocês, mas cheguei até aqui na boca do Go aqui, tá? Só clicar aqui no iniciar recuperação e o processo começa, tá ok? Certo? Então acabei de mostrar como é que a gente faz uma restauração de backup de contas de Gmail, certo? E agora vamos partir aqui para o backup do Google Drive, tá? O backup do Google Drive, da mesma forma, eu consigo restaurar todo o conteúdo do meu Google Drive, consigo selecionar uma outra organização para me poder restaurar, ou um outro usuário. Um detalhe importante que aqui no Google Drive, ele também me permite selecionar uma unidade compartilhada, né? O que são unidades compartilhadas ali no Google Workspace? Seria similar a um site de SharePoint, tá? Então, similar não, né? São produtos diferentes, mas é como se fosse o SharePoint do Google Workspace, né? Então eu poderia também restaurar esses dados para uma unidade compartilhada. Como eu não tenho nenhuma unidade compartilhada dentro da minha organização do Google Workspace, ele não me traz nenhuma aqui, mas eu poderia fazer essa restauração dos meus dados do Google Drive dentro de uma unidade compartilhada. Seria só eu criar uma unidade compartilhada dentro do meu portal do Google Workspace, que ela já apareceria aqui para mim, tá? E aí eu posso iniciar essa recuperação clicando no botão aqui, iniciar recuperação. E eu também consigo fazer o meu restore granular, tá? E o restore granular, ele vai me trazer aqui toda a estrutura de arquivos que eu tenho dentro do meu Google Drive. Eu posso selecionar aqui um arquivo específico e aqui eu tenho o botão baixar. Vou fazer o download desse arquivo para a máquina que eu estou acessando o portal. Posso recuperar por uma outra organização do Google Workspace, por um outro usuário, e ele me permite também selecionar o caminho que eu quero restaurar isso, e se eu quero também recuperar as permissões de compartilhamento desse arquivo, tá? Tanto no Google Workspace quanto no Office 365 a gente tem essa opção de recuperar as permissões de compartilhamento. Isso aqui é bastante interessante, porque se você precisar restaurar toda a sua estrutura de pasta ali, pô, já pensou você ter que fazer todo o compartilhamento de novo e tal,
né, acaba sendo um problema. Então a gente traz, ele consegue trazer toda essa estrutura, tá ok? E eu consigo também aqui ter versões desse arquivo também, se eu tenho outras versões desse arquivo, ele mostra aqui para mim, assim como no Office 365 também, tá? Vou fazer uma restauração desse cara aqui, vou criar uma nova pasta aqui, teste, e vou restaurar esse arquivo para dentro dessa pasta. Pronto, simples assim, tá, pessoal? E aqui eu teria também o backup de unidades compartilhadas, né, que funcionaria como se fosse a restauração do SharePoint ali. Consigo restaurar toda a pasta compartilhada para uma outra pasta compartilhada ou para a mesma pasta compartilhada, tá? Mas como eu não tenho nenhuma aqui, infelizmente eu não consigo mostrar esse recurso, tá? Mas também é bem simples, tá, pessoal? Como tudo aqui dentro da Acronis, né? Muito fácil, muito simples de fazer, tá? Bom, pessoal, o conteúdo de hoje foi bem rápido, né? Até porque a gente trouxe esse conteúdo para vocês de forma que a gente antecipou ali a reunião que teria na semana que vem para essa semana, justamente por conta do feriado, né? Mas é um conteúdo bem rápido porque seria um complemento da última reunião que a gente fez, onde a gente mostrou os backups do Google Workspace e do Office 365, e hoje a gente mostrou só como é que a gente faz a restauração, tá? Então, o que a gente tinha para mostrar para vocês é isso, tá? Gostaria de saber se vocês têm... Hoje a gente vai terminar um pouquinho mais cedo, normalmente a gente atrasa, né? Mas hoje a gente vai acabar terminando um pouquinho mais cedo. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, se tem alguma coisa que vocês gostariam que eu mostrasse aqui que eu não mostrei, tá? Fiquem à vontade para abrir o microfone de vocês ou lançar ali a dúvida de vocês no chat para estar trazendo para a gente, tá? Caso não tenha nenhuma dúvida, eu vou pedir para a gente abrir as câmeras ali, quem se sentir confortável e quem quiser participar da nossa foto de hoje, vocês puderem abrir a câmera para a gente tirar aquela foto, tá? E vamos fazer a foto do nosso encontro de hoje. Vou dar aqui uns 10 segundinhos para quem quiser abrir a câmera, fiquem à vontade de abrir. Quem não quiser abrir, fique à vontade em não abrir também, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Bom, vamos lá. Deixa eu selecionar aqui. Tá ok. Vamos lá, sorrisão, pessoal. 3, 2, 1. Show. Foi, pessoal. Pessoal, então é isso por hoje. Fala, Fernando, tudo bom? Por hoje é isso, tá? O que a gente tinha para mostrar para vocês é isso. Espero que esse conteúdo de hoje ajude vocês de alguma forma aí. Lembrando que esse conteúdo ele vai ser gravado no YouTube, vai pro link lá que a gente tem um link do YouTube fechado, só quem tem acesso a esse link consegue acessar. E aí ele também é feito alguns cortes ali para ir para o conteúdo aberto também. Por que é feito cortes? Porque como a gente trata aqui com revendedores, pode ser que no momento aqui do nosso encontro, algum revendedor compartilhe a tela ou traga alguma informação que talvez não seja interessante a gente compartilhar a público isso. Então, para o link público, a gente faz alguns cortes como esses, tá ok? Pessoal, quero agradecer a presença de todo mundo, tá? Um excelente dia para vocês e contem com a gente aqui, contem com a Backup Já, tá? Como parceiro aí de cibersegurança e vamos para frente.